e o nosso entrevistado já está linkado. Então vamos lá do futsal que a gente citou há pouco. O futsal destaque em Itaquá, né? O pessoal da base do Itaquá Futsal, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho com crianças e adolescentes. Nós contamos com o secretário de Esportes e Lazer, Fabiano Novaes. Fabiano, muito obrigado por atender aqui mais uma vez do Alô da Notícia, a guardiã da notícia também aqui em São Paulo. E sabe, Itaquá sempre foi um polo importante do esporte e o futsal não é diferente. Queria que você falasse um pouquinho como que é reunir aí a garotada para esse trabalho importante. Fabiano, um grande abraço a você, prazer. Já com o uniforme bonito, ó, Itaquá Futsal, todo azul aí. E, é um leão, é isso? É um tigre? O que é um leão, isso, né? É um leão. Muito bem. Legal, Fabiano, muito obrigado por estar com a gente aqui. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, né? A gente sabe que a gente citava pouco, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Os campos de várzea quase que não tem mais especulação imobiliária, tirou muito dos campos de várzea, onde surgiam grandes talentos. E o futsal hoje virou um grande aliado, né? Não só para a própria modalidade, mas também para dar atletas aí para o futebol de campo. É óbvio, né? Não é todo mundo que vai virar jogador profissional, vai virar um Neymar. Mas, pelo menos se tem um sonho, e um sonho pode ser construído, por que não, nesse trabalho feito por vocês, não é isso mesmo? Um abraço para você, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, um prazer estar falando com vocês. Tudo que você falou procede. Aqui em Itaquá a gente tem um diferencial, que a gente tem um projeto social de futsal, que hoje a gente atende mais de 3.000 crianças nesse projeto social à noite. Chama Escolinha de Futebol Noturna, e é de lá que a gente acaba tirando os nossos talentos para o nosso Itaquá Futsal, para que assim eles consigam jogar o futsal federado nos Jogos da Federação Paulista. E a gente tem um link também muito bacana com o IAC, o Itaquá Atlético Clube, que é um clube novo, que tem um trabalho excelente na base, onde esses atletas eles jogam o futsal e também jogam o futebol de campo. E potencializando, sim, esses atletas para melhor performance e tá indo para clubes grandes. Hoje eu tenho atletas que já têm saído do futsal para o Corinthians, para o Liga, para o Palmeiras. O Itaquá Atlético Clube recentemente na Copinha agora fez uma transação para Portugal com os nossos atletas. Então, o Itaquá já tem colhido frutos desse trabalho de esporte que a gente tem feito aqui aos últimos 5 anos na cidade. E isso mostra, né, Fabiano, exatamente os clubes aí mais tradicionais ligados ao futsal também ficam de olho aí na base, né? Tenho certeza nas competições que o Itaquá participa, sempre tem um olheiro ou outro, né, o supervisor de futsal observando, para quem sabe levá-los para as suas equipes, não é isso? Isso. Itaquá tem uma estrutura muito, muito bacana no esporte. Então, principalmente no futsal, hoje eles têm uma estrutura muito, muito legal. Hoje a gente fica atrás aí de poucas equipes no estado. Então, para o atleta sair de Itaquá, somente se for para uma equipe grande do futebol paulista aí, ou futebol mundial, equipes de médio padrão e pequeno, eles preferem ficar aqui na cidade, pelo trabalho que a gente tem aqui, pelo desenvolvimento que a gente tem dentro da cidade e pelo investimento também feito com eles. E o ano passado a gente foi o primeiro ano que a gente federou a equipe, já subimos de divisão, né? Fomos campeão no sub-12, sub-18 na 3, e o sub-14 fomos vice-campeão, e o sub-16 ficamos entre os 4 melhores também da Federação Paulista. Tivemos a pontuação para subir para A2. Hoje, atualmente, somos vice-líder do Campeonato Paulista, já na 2ª divisão, buscando a meta para o ano que vem estar jogando a elite do futebol paulista de base aí, com certeza. Se der tudo certo aí, Deus estando na frente, nós vamos estar lá. Legal, nós estamos conversando com o Fabiano Novaes, secretário de Esportes e Lazer aqui da cidade de Itaquaquecetuba, é nosso convidado. Gil Latoreira, faça a sua pergunta. Muito boa tarde, secretário, muito obrigado pelo prestígio, por ceder esse seu tempo aí para conversar com a gente. O senhor falou agora sobre as categorias, né? Eu queria que o senhor falasse quais são as categorias que vocês estão trabalhando, a partir de qual? Sub-11, 12, 13, até onde vai? E como é que está sendo o rendimento dessa garotada? Qual é a dessas categorias? Qual é a que revela mais jogadores para vocês aí em Itaquá? Boa tarde, Gil, tudo bem? A gente trabalha aqui a partir dos 3 anos de idade. A gente tem um trabalho que chama Fut Baby, que a gente começa a implantar por meio do futsal
trabalhos de desenvolvimento motor nessa criança, para que com 6, 7 anos ele consiga propriamente ter as valências físicas para disputar o futsal. Mas a gente tem de equipe federada a partir do sub-12, que são as categorias pares, 12, sub-14, sub-16, sub-18. E o ano passado, pelo 18 ter sido campeão paulista, eu abri o sub-20 esse ano. A gente estreou na Liga Paulista contra o Campinas, na sexta-feira, ganhamos o jogo de 5-3. E hoje a gente também tem o sub-20 jogando aí as principais ligas de futsal em São Paulo. E como você me perguntou qual que revela mais, a gente tem um xodózinho aqui que é o nosso sub-11 e sub-12. São os pequenininhos que fazem um futebol muito bonito. São atual campeão paulista da A3, são atual campeão da Copa Juventude. Os meninos têm um trabalho muito legal, são assediados aí por grandes clubes de futebol, mas ainda bem que eles preferiram estar por aqui. Daqui a pouco eles vão para os clubes, eles vão brilhar. A gente espera aí que em breve teremos grandes talentos aí no futebol nacional, até no futebol mundial aqui da nossa cidade. Ô, secretário, o senhor falou isso sobre desde os 3 anos e vai até, né? E o xodó é 11 e 12. Agora, Fred, eu vou falar uma coisa que costuma ser um problema para quem organiza o futebol para crianças, né? Os pais. Qual é a relação... Pais de Miss, exatamente. Qual é a relação do pai quando vê o seu filho jogando? E ele exige, ele cobra demais das crianças. Eu vi um trabalho no interior em que os pais são proibidos de acompanhar o treinamento e só pode ir nos jogos. E mesmo assim tem que ficar quieto, não pode ficar gritando, xingando o filho, cornetando o filho. E o técnico também, né? Mas qual que é a relação aí, Itaquá, dos pais com os treinadores e a própria secretaria? Esse é um problema, tá? Hoje é um problema não em Itaquá, é um problema no Brasil. Então, o pai ele tem que saber qual é o papel dele no desenvolvimento esportivo do filho. Como que a gente teve problema, como todo mundo já teve, só que a gente conseguiu aqui amenizar esses problemas. Eu contratei alguns profissionais que deram palestra para os pais. A gente tem aqui um diálogo muito próximo com eles, né? Os treinadores não falam com os pais, a gente só tem o supervisor, que é o intermediador entre a família e o treinador. E a gente tem um trabalho muito sério também com as crianças de respeito. Então a gente acaba amenizando muito isso. A gente tem um trabalho de desenvolvimento também com eles e com os pais. E a gente explica logo quando essa criança chega, o pai ele chega com um atleta novo, a gente já explica qual é o papel dele dentro do trabalho de formação. E infelizmente já aconteceu o caso da gente ter que tirar a criança do projeto de alto rendimento por conta do comportamento do pai. Foi uma única vez, mas isso já aconteceu. É triste, né? E porque a gente sabe que a criança com 11, com 12 anos está na formação ali ainda psicológica e vindo pressão de diversos lados acaba prejudicando o desenvolvimento. Nós mesmo trabalhando aqui de forma lúdica, principalmente no sub-11 e sub-12 para baixo, então a gente não pode colocar que a criança tenha essa pressão excessiva nem do treinador e nem dos pais. Então é um trabalho que tem dado certo. Então eu tenho tido pouco problema, ainda bem, com isso. Mas isso é um problema que tem, inclusive, feito a federação no ano passado ter proibido os pais de assistir os jogos durante 6 rodadas no Campeonato Paulista. É uma das confusões envolvendo Corinthians e Palmeiras, inclusive lá no Presidente Ciro, na sede, lá na Penha da Federação Paulista de Futsal. Exatamente. Foi muito triste, inclusive, de ver, é totalmente lamentável, até porque tem alguns pais que são frustrados porque não foram jogadores, querem depositar toda a sua frustração e a sua tentativa de ser jogador no filho, né? E aí a pressão aumenta e é muito ruim. Eu fiz essa pergunta justamente por causa disso, que é uma coisa polêmica e, como disse o secretário, não é regional. É nacional, infelizmente. É nacional esse problema. É nacional. Educação, inclusive. Hoje, os grandes clubes, os pais não assistem treinamento. Aqui no Itaquá Atlético Clube, os pais não assistem treinamento. No futsal, eles assistem, mas eles têm uma conduta já combinada com o clube, com a gente aqui, com a Secretaria de Esporte. Então, tem dado certo, a gente não viu ainda motivo para poder tirar os pais do treinamento. Mas na maioria das equipes, os pais não assistem o treinamento.
E Fabiano, agradecendo muito a sua participação aqui no Tênis Esportes, aqui na Guardiã da Notícia. O futsal feminino, como que Itaquá está observando o futsal feminino, que ainda carece de muita oportunidade. A gente está vendo aí o futebol feminino, vai ter um Mundial em 2027, que pode ser aí também uma mola propulsora, né? Trazer mais meninas interessadas no futebol e no futsal, por consequência. Como que está Itaquá trabalhando o futsal feminino? Sim, a gente tem esse trabalho que eu te falei a partir dos 4 anos, tanto para menino quanto para menina. E a gente tem já a equipe de base aqui também formando dentro da cidade. Inclusive, a gente estreia na quarta-feira nos Jogos da Juventude. A gente tem feito um trabalho muito legal com as meninas. E a gente espera aí que mais um ano aí a gente já consiga estar jogando federação com futebol feminino também. Que legal. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado. Claro, a gente vai conversar outras vezes para falar muito de Itaquá, sobre tudo que tem sido feito no esporte, não só no futsal, tem muita coisa para se falar. Mas parabéns por esse trabalho de futsal. Eu que tenho um carinho especial com o futsal e eu vejo um espaço bem legal, bem bacana que Itaquá está colocando aí para esse esporte. Da bola pesada, que era antigamente, né, o conhecido, o futebol de salão, a bola pesada, né, mudou muito a característica do futsal, mas a gente fica muito feliz de ver esse crescimento em outros polos também do futebol de salão. Um abração para você, boa semana e parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando um pouquinho do nosso trabalho aqui da cidade, viu? Um grande abraço para vocês, uma boa tarde.